Salamandra. Olá, oi, boa tarde. Está me ouvindo, Regina? Sim, amor, estamos sim. Abra sua câmera. Está me ouvindo? Sim, só Sim, sua câmera não escutando. está aberta. Pois é, eu estou tentando. Deu uma travada aqui. Pois é, eu estou tentando. Estou tentando ativar. Não sei o que aconteceu, travou aqui nos participantes que eu entrei e não quer abrir o vídeo. Estava abrindo minutos atrás. Estou tentando aqui, não consegue fazer alguma coisa por aí, mas agora eu acho que vai. Agora sim, né? Espera um pouquinho só. Só mais um minuto. Pronto. Agora estão me ouvindo? Não? Estão me ouvindo? Sim. Regina, você está me ouvindo? Estou sim, Ok. minha linda. Então, não sei o que aconteceu, começou a travar tudo. Ok. Acontece, Então, né? eu queria dar uma boa tarde a todos. Agradecer. Exatamente, ao vivo é isso, né? Ao vivo tudo é possível. Então, eu gostaria de agradecer a cada um que se encontra aqui nesse momento. Eu não sei se dá para perceber, minha internet está atrasando a voz, né? Não sei se está dando para vocês perceberem que está oscilando. Dá para perceber aí, Regina? Muito pouco, mas pode prosseguir, viu? Eu queria dar boas. Tá ok. Então, boas-vindas a todos vocês, uma boa tarde, espero que seja uma tarde muito proveitosa, que Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui junto com a gente, é um privilégio, é uma alegria receber cada um de vocês. E nessa tarde nós teremos a visita ilustre da professora Ellen Chukmia, não sei se é assim que fala, se não for me corrija, mas ela vai falar para nós a respeito de alimentação saudável, né? E estamos felizes e gratos desde já, agradecemos a presença dela, estamos muito felizes porque ela aceitou o convite do nosso do nosso YouTube aqui, a live do Vida Plena. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos ter uma tarde de grande proveito e aprendizado. Sejam bem-vindos. Cláudia. Olá, boa tarde. Feliz sábado a todos. Quero também desejar muitas bênçãos de Deus nesse dia tão especial. Então, eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia tão maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de nos encontrarmos junto com nossos irmãos para ser abençoados, né, Senhor? Porque o Senhor, nesse dia, só derrama bênçãos naqueles que procuram estar sempre em comunhão contigo. E eu, Senhor, quero te agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Quero pedir para o Senhor, Paizinho, derrama teu Espírito Santo em cada um dos meus irmãos aqui, que todos sejam ricamente abençoados, né, pelo teu poder, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor. Nos abençoe nesse momento e que todos possam estar alegres e felizes para aprender um pouco mais de ti. Muito obrigada, Jesus, pela tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Wellington, com você, amigo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindas. Tenho certeza que teremos uma excelente palestra hoje e o objetivo de estarmos aqui é buscar um processo de saúde com mais qualidade e mais seleção daquilo que a gente realmente precisa para estar com uma saúde mais perfeita. Bom, nós vamos orar agora, especialmente pelas pessoas que estão na linha de frente, aquelas pessoas que têm parentes que faleceram, pessoas que estão com enfermidades. Então, vamos, nesse momento, nos concentrarmos nesta oração, buscando o poder do Espírito Santo para que nos ilumine. Oremos. Senhor Deus, estamos nessa tarde aqui reunidos, buscando, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória e a Tua salvação através do Espírito Santo. Ilumine, Senhor, as pessoas que estão trabalhando pela saúde, que fazem parte da linha de frente, que estão, nesse momento, Senhor, com grandes desafios. Deem forças a eles para que possam prosseguir nesse cenário tão caótico que está, mas que o Teu Espírito Santo conduza a obra de forma a trazer respostas mais claras, mais amenas, mais tranquilas, e que eles consigam encontrar, Senhor, resposta, sabedoria para passarmos por esses dias mais turbulentos. Aquece também, Senhor, o coração daquelas famílias que perderam alguns dos seus entes queridos e que Teu Santo Espírito possa aquecê-los e que a esperança da vida eterna possa estar também no coração dessas pessoas e que eles possam encontrar em Ti abrigo, conforto, paz e serenidade. Traga também, Senhor, para aquelas pessoas que estão doentes, estão enfermas hoje, que seja pelo Covid, que seja em consequência de outras moléstias, outras situações complexas, que Tu tragas a cura, Senhor, que Tu dê a essas pessoas a esperança de estarem em melhor situação de saúde e que possa, a partir daí, também buscar uma nova forma de vida, uma nova forma de alimentação, uma nova maneira de se relacionar com a natureza, se relacionar consigo mesma, e elas possam, Senhor, trazer para dentro de si a esperança que é estar com Jesus. Abençoa todas as pessoas que estão aqui nesta sala, traga também para elas esse discernimento, essa clareza, e que essas palestras, essas palavras ditas aqui hoje, elas sejam realmente importantes na prática para nós, e assim exercitemos o que é realmente esse ponto de vida saudável. Que tenhamos o entendimento, a sabedoria, a compreensão para aplicar essas regras, esses critérios de uma maneira muito clara e muito simples, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Wellington. Eu gostaria de convidar Kleber para nos apresentar nossa palestrante desta tarde. Kleber. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Kleber, alguns de vocês não me conhecem. Eu estou falando de Minas Gerais, né, faço parte da equipe, né, da professora Ellen Tchuquimia, e me coube apresentá-la a vocês, para aqueles que ainda não conhecem, alguns já conhecem, né, já acompanham o trabalho dela, já são amigos dela também, e isso é muito legal. Essa equipe, né, da qual eu faço parte, da professora Ellen Tchuquimia, a gente tem feito um trabalho de saúde, de conscientização das pessoas do quanto é importante a saúde, inclusive para a nossa salvação.
Então, a professora Ellen, ela preparou aqui uns slides, né, preparou uma palestra com muito carinho para vocês, e eu não vou tomar muito tempo dela, né, quero dar as boas-vindas a ela também, que já está aqui na sala, e nós vamos fazer aqui uma jogada, tá? Ela vai estar falando lá do aparelho dela, aí em Recife, e eu vou estar transmitindo os slides daqui. Então, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, se der algum probleminha, alguém me avisa aí, que a gente tenta resolver o problema aqui. Boa tarde, Ellen. Tudo bem com você? Já está por aí? Alô? Alô, sim. Não sei se todos estão me ouvindo. Sim. Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo professora Ellen Tuquímia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou tão filhinha de Deus quanto qualquer um aqui que está. Um dia eu também, apesar de ser profissional da área de saúde, eu também fui uma pessoa muito leiga nesta área. Você vê como é o grau da desobediência. Eu nasci num lar adventista. Então, toda a minha vida, sempre frequentei a igreja, sempre participei, né, dos eventos da igreja, sempre muito envolvida com a programação, especialmente na área de música. Eu, desde criancinha, cantava, no colégio interno cantava, e sempre cantei, tive o privilégio de cantar em grupos grandes, grupos bons, e nunca imaginei que eu pudesse tomar a frente de um púlpito ou de um público para fazer qualquer outra coisa que não fosse cantar. Mas o Senhor permitiu algumas coisas ruins. Às vezes, tem uma frase que eu aprendi na sala 57, é necessário que algumas coisas ruins aconteçam para que outras possam acontecer ou realizar-se. Então, no meu caso, eu precisei adoecer quando eu estava no topo do meu desenvolvimento profissional como enfermeira, e aí eu fui em busca da cura. Eu achava que a cura estava dentro de um plano de saúde, né? Estava dentro do plano de saúde e achava que quando eu tivesse o melhor plano de saúde, porque até antes eu não tinha, os recursos que eu tinha eram dos hospitais nas quais eu já trabalhava, né? Serviço público. Então, se tiver alguém aqui que trabalha no serviço público, sabe como é que é a luta diária, né? Você tem muita demanda, poucos profissionais e material, muitas vezes, nem sempre era disponível. Então, eu vi e cresci dentro da área de saúde, aprendendo a sobreviver, mas tentando dar essa assistência. Quando eu me vi doente, eu achei que estes recursos, na qual eu fui treinada durante tantos e tantos anos, isso iria resolver o meu problema. E aí, papai, mais uma vez, me dá uma lição. E eu não encontrei, ao contrário, eu tinha melhoras, né? Então, eu tinha melhoras, tomava muito medicamento, muito corticoide, anti-inflamatório, antibióticos, mas sempre voltava a apresentar os mesmos problemas anteriores. Então, eu vi que eu tinha melhoras, mas eu não ficava curada, de fato. Até cansada disso, até porque isso também estava afetando o meu desenvolvimento profissional. Nessa época, eu já era enfermeira da Marinha. Então, um suboficial muito carinhoso disse assim, olha, você está ficando para trás no caso das atividades físicas, né? A gente chama de TF, né? É o treinamento físico-militar. Então, eu resolvi, ele me deu esse toque, eu disse, bem, eu preciso fazer alguma coisa. E eu estava em missão lá em Natal, fui à igreja central de Natal, e escutei uma mensagem, e naquele dia, naquele sábado, Deus respondeu as minhas orações, os meus desejos mais íntimos, né? E ele falou sobre a mensagem de saúde, e já sabe com aquele estalo, né? Como que eu não sigo, né? Eu já tinha tentado todos os recursos, eu tinha disponível toda a parte médica que fosse necessário, e tinha bons médicos que me acompanhavam, né? Mas, a partir do momento que eu ouvi e comecei a implementar na minha vida, tudo mudou, né? Tudo mudou para melhor e eu me vi curada. Não, já se passaram o quê? Acho que 4 anos, eu tive 1, 2 gripes no ano, acredito que foi uma que eu me lembro bem,
no máximo não passou mais do que isso. Então, Deus tem provado que ele tem um princípio de saúde e ele é fiel nesse princípio de saúde para todos aqueles que desejam ou que decidem obedecer. Então, na verdade, o que eu quero passar para vocês é um pouquinho deste assunto. Não vou aprofundar tanto, mas vou sempre tocar no assunto da alimentação, que é o nosso tema principal, mas eu quero falar hoje sobre esta mudança, né? Esse mudar o olhar, mudar o pensamento, é o olhar da decisão. Então, nós vamos fazer um jogo hoje de mente e corpo, porque se eles não estiverem de acordo, às vezes a mente, ela diz, você tem que fazer isso, mas o corpo diz, eu não quero fazer. E existe todo um jogo de muitas emoções que estão envolvidas dentro deste assunto. Não é simplesmente algo que eu escolho como um cardápio, né? Mas você pode até sustentar por alguns dias, ou até algumas semanas, até alguns meses, um cardápio. Mas você só consegue seguir por toda a sua vida aqui na Terra se você decidir na sua mente. Então, hoje eu queria realmente aprofundar a questão da alimentação saudável. Então, eu coloquei aí como subtítulo a batalha do corpo com o espírito. O que é isso, professora Ellen, que a senhora está tentando dizer com essa batalha do corpo e do espírito? É exatamente isso que quer dizer o subtítulo. Não é apenas a alimentação saudável, porque tem algumas coisas que podem ser classificadas como saudável, mas que Deus diz que não é para os seus filhinhos terem acesso, comer aquele tipo de alimento. Então, por isso que eu coloquei o subtítulo, a alimentação saudável, mas dentro de uma batalha do corpo com o espírito. Por exemplo, para aqueles que não sabem, a gordura do porco é considerada, se a gente colocar todo um conjunto de gorduras, como gordura animal, gordura vegetal, e a gente começa a classificar o teor de gordura de cada tópico, nós temos aqui a gordura do porco, ela é de menor intensidade. Então, o que a medicina, o que a nutrição, né, fecha o diagnóstico? Bem, a melhor gordura é a gordura da banha do porco. Se a gente for questionar com esse olhar científico e provado, que de fato ele tem o menor índice de teor de gordura, então, de fato, a gente teria que baixar a nossa cabeça. Mas o Senhor, em Êxodo, já foi ensinando, na verdade, desde de Gênesis, de que este tipo de alimento, ele é o quê? Abominável, né? Então, nós não devemos comer. Então, ele, dentro da classificação do povo de Deus, ele não é saudável. Então, por isso que hoje eu queria definir essas duas coisas. Nós vamos falar hoje da alimentação saudável segundo a palavra de Deus, tanto na Bíblia como em Espírito e Profecia. Aí eu coloquei uma pergunta: a quem você servirá? Né? Já coloquei o exemplo aí. Né? A ciência pode estar a favor da Bíblia, e eu trouxe alguns textos científicos que provam isso, mas a ciência também pode estar, e muitas vezes está também contra essa palavra de Deus. E vai chegar o momento que o Senhor vai dizer: se servir a Baal, seguiu. Se servir a Deus, me siga. Então, acho que agora, mais do que nunca, nós chegamos nesse ápice de escolher a quem servais. Bem, pode passar o primeiro PowerPoint, Kleber? Eu trouxe aqui um significado para a gente entender, né? Eu sei que a gente está começando aí uma longa jornada, e não só essa vai ser a primeira de muitas outras que virão, né? São 7 remédios que nós vamos aprender a cada dia. Então, por que não a gente entender o significado da palavra vida plena? A proposta também do canal, né? Da nossa amiga e minha aluna também, com muito carinho, a Regina, que colocou como vida plena. Vida plena é aquilo que o Senhor planejou desde o princípio. Então, ela está extremamente arraigada dentro da nossa proposta de alimentação saudável. Eu coloquei aqui 3 classificações interessantes. Então, a primeira é equilíbrio e qualidade no seu dia a dia e
entender que cada segundo conta, em certa medida, tomar rédeas da própria vida e descobrir os prazeres que ela pode oferecer. Aí, essa descrição do nosso querido Aurélio. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa primeira descrição. Bem, quando a gente fala de equilíbrio, está dentro daquela da proposta bíblica. Deus realmente quer que nós tenhamos equilíbrio. Inclusive, é um dos nossos primeiros, um dos remédios de Deus é equilíbrio. Qualidade, com certeza, dentro do nosso dia a dia. Mas, quando eu trago essa proposta bíblica, né, de que o que nós vamos falar de equilíbrio é o de Deus, porque senão os que não são, os que não servem ao Senhor, os que não obedecem, segundo a sua vontade, dentro dos princípios da alimentação, dentro dos princípios de saúde, ele também pode considerar que a banha do corpo está dentro do equilíbrio. Cientificamente está, mas não é a vontade de Deus. Então, são duas coisas distintas que nós vamos aprender hoje. Equilíbrio dentro da vontade de Deus. No dia a dia, conta, com certeza, a cada decisão. E tem uma coisa aí bem interessante, parece que elas estão entrando em choque uma com a outra. Em certa medida, tomar rédeas da vida própria. Por que certas medidas? Né? Na verdade, a gente tem que ter as medidas de tomar as rédeas. E aí você tem um outro lado que me parece que era desconhecido, quando ele fala e descobrir os prazeres que ela pode oferecer. E isso, minha gente, eu tenho visto constantemente, isso aí realmente é uma realidade, dentro da vida dos meus pacientes, dos meus alunos. Por quê? Porque muitos deles, quando chegam para mim com o paladar todo intoxicado, eles não reconhecem as papilas gustativas, elas estão tão camufladas, né? Elas estão entorpecidas por outros sabores que ela não identifica mais alguns prazeres num alimento mais simples. Então, sempre quando eu tenho um cliente que já está no processo de detox, entrando no tratamento natural, e eles iniciam o tratamento natural, eles começam a dizer, eu achei a banana é bem doce, não é? Eu disse, é. Outra me falou assim, eu achei que o abacate era aguado, mas está doce. Ela não mudou a sua essência como fruto. O que é que mudou? O seu paladar, o teu corpo e a tua mente está mudando. O fruto nunca mudou, ele continua sendo o mesmo desde o princípio. Né? Certamente a gente sabe que o nosso solo, infelizmente, não é mais o mesmo, né? O homem em si tem realmente explorado muito o solo e não respeita o seu período de descanso, que até o solo tem esse período de descanso, para que ela possa se renovar. Mas eu achei bem interessante essa descrição do Aurélio. Nós temos uma descrição mais nessa área mental, na qual eu também gosto, domino, e tem uma descrição assim, é o processo do movimento numa direção que o organismo humano seleciona quando é interiormente livre para se mover em função da ressignificação. Isso é uma descrição psicanalítica, segundo Freud. Então, assim, ele diz que vida plena ele é um processo em movimento. Ou melhor, eu mudei hoje, eu tenho que mudar a cada movimento, a cada dia, a cada fase em que eu vou passar, especialmente as mulheres, né? A gente sabe que a gente passa por algumas fases hormonais e a gente não tem tanta vontade de fazer as coisas, está aqueles períodos em que os hormônios chegam ao ápice e tem uma lise, uma queda repentina, e aí a gente também sofre, sem falar com as cólicas, todo o processo também de gestação, tudo isso é uma mudança. Então, eu também gostei dessa descrição de Freud. É o processo dos movimentos numa direção que o organismo humano seleciona, quando ele é inteiramente livre. Então, essa vida plena, ela segue esses movimentos sem que você sinta grandes sofrimento. Ela se torna mais leve. Mais uma vez, eu vou relatar uma prova dos meus pacientes.
especialmente as mulheres, quando elas estão num processo de detox ou num processo de acompanhamento, quando os meus alunos, um aluno meu, está no processo de aprender e aplicar, então eles falam assim, olha que engraçado, no meu período menstrual eu tenho um fluxo tão grande, eu estava preocupada porque eu estou numa dieta tão restrita, eu achei que eu ia sofrer. E não, foi leve. Às vezes, sem cólica, às vezes o fluxo diminuiu, às vezes as mamas não estão doloridas, as minhas pernas não estão pesadas. Então, veja só, ele segue realmente este movimento do próprio organismo humano. Então, isso está dentro da proposta da alimentação saudável. Tudo isso influencia. E o terceiro tópico, né, falando aí um pouquinho também sobre algumas publicações científicas, tem um significado também para a vida plena. Significado e propósito são necessários para uma vida gratificante. Veja que coisa boa, né? Algo que é superior a nós mesmos. Pergunto, vou tratar vocês como meus alunos, né? O que poderia ser superior a nós mesmos? Só Deus, né? Aquele que o criou. E é simples entender isso aí. Imagine, deixa eu tentar pegar alguma coisa. Vamos dizer aqui, ó, meu relógio. Meu relógio, ele foi produzido. Alguém teve que colocar a bateria, né? Ele produziu a pulseira, teve também a pilha, e alguém que desenhou, que pensou como ele funcionaria com todos os seus serviços, ele veio até a pressão arterial, minha gente. Então, ele vê a pressão arterial, vê o pulso, vê quantos passos eu dou no dia, nas minhas 24 horas, ele registra e manda tudo para o computador. Então, alguém pensou nisso. Então, este alguém que criou este relógio sabe me ensinar exatamente como funcioná-lo. Não é diferente com o nosso organismo humano. Se Deus me criou, eu creio, dentro da visão criacionista, que o Senhor me criou, Ele sabe como funcionar esta máquina. Ele sabe funcionar. E não só Ele sabe funcionar, como da mesma forma que quando eu compro o meu relógio e na caixa vem o quê? Um papelzinho, um índice, ensinando as orientações de como eu vou fazer funcionar este relógio. E Deus também nos deixou essa orientação. Está aqui, ó, a Bíblia e alguns livros de espírito de profecia. Então, a Bíblia é o nosso carro-chefe, espírito de profecia entra mastigando, explicando mais profundamente o que o Criador ensinou para como manter esta máquina funcionando devidamente. Não é interessante? Então, quando ela fala aqui, e o significado e propósito são necessários para uma vida gratificante, algo que é superior a nós mesmos. Quando o objetivo correto se cumpre verdadeiramente na nossa, o quê? Razão de viver. Eu achei essa descrição fantástica. E ela não só entra na questão da vida plena, não só entra na alimentação, como em todas as áreas do ser humano, né? Físico, mental, emocional e espiritual, né? Então, assim, nós entendemos que o objetivo principal ele é cumprir, né? Cumprir verdadeiramente a nossa razão de viver. E qual é o motivo da nossa razão de viver? Cristo, né? Agora a gente tem uma razão de viver. Viver em função do Senhor, viver em levar essa mensagem para as pessoas que a gente ama, viver para estar com Ele. Então, esse é o nosso objetivo principal. Pode passar, Kleber. Bem, depois da gente entender, eu já coloquei o exemplo aqui do relógio, né? Mas eu também trouxe um exemplo. Bem, aquele que criou a vida, né? Eu também trouxe como falar um pouquinho mais sobre essa manutenção, até a gente chegar no organismo humano. Então, quando Deus criou o mundo, haja luz, que houve luz, haja as águas, que houve as águas, haja os animais, haja a vegetação, né? O Senhor já estava. Você já parou para pensar que quando ele fez, haja vegetação, e a gente sabe hoje que a diversidade é tão grande
que existe hoje plantas que ainda não são catalogadas. E quando ele criou isso, toda essa variedade, ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em você, para atender às nossas necessidades. Da mesma forma que uma planta, ela tem suas necessidades próprias de vida, para sua própria manutenção. Então, nós vemos aí o exemplo, né? Ela é uma sementinha, lança-se no solo, o solo tem os seus, tem ferro, tem chumbo, e isso começa a se conectar. Ali ela recebe o quê? Água, né, do céu, também recebe a luz toca nas suas folhas e há uma transformação química chamada fotossíntese, que transforma-se em energia, ela recolhe o gás carbônico do dia, transforma isso em energia para si, ela devolve em oxigênio de boa qualidade. Não é verdade? Então, todo este jogo de troca, ela se alimenta através de suas raízes. Você vê o processo aqui da planta, certo? Das suas raízes, e também ela se alimenta através do contato com a própria natureza em si, com o ar, com a água e com o sol. Deus mantém a planta viva e fornece para ela tudo o que é necessário. Quando nós seguimos o ciclo de vida desta planta, o ciclo de manutenção dessa planta, nós também temos a colaboração externa. Eu botei até um desenho aí, uma abelha. A abelha vai ajudar o quê? A polinizar, vai levar e espalhar também essas novas plantinhas e sementinhas, né? Sem falar nos próprios pássaros também, que fazem a sua contribuição, também se alimenta daquele fruto, e através de seus dejetos também é lançado em outro local, onde possivelmente a Ellen, você fechou o áudio. Aí, ok. Isso, então. Então, a planta, vou voltar. Então, a planta, ela está ali, em toda a sua área, nas suas raízes, na diversidade do mundo, ela recebe a luz, a água, e ela tem a sua manutenção. No desenvolvimento da semente, você vê que ela tem todo o seu processo, ela também recebe uma ajuda, por exemplo, das abelhas. Na verdade, ela poliniza, ela tem o seu pólen, ela leva de um lugar para o outro através de suas patinhas, né? Tem os pássaros que também ajudam, né? Também come aquele fruto ou aquela sementinha e através de suas fezes é colocado também essas sementes em outro local onde a planta não pudesse chegar. Então, você vê como tudo funciona de forma de uma sintonia muito grande. Então, todo esse processo, imagine todo esse processo para no final chegar no fruto. Agora, pasme, depois dela gastar, dela utilizar a energia que está no sol, a energia que está no sol, a energia que a água fornece através da chuva ou do orvalho, tudo isso, no final, ela agradece a Deus através dos seus frutos. Por que eu estou dizendo que ela agradece a Deus através dos frutos? Porque depois de todo o seu processo químico que ela utilizou de todas as áreas, tanto no céu como na terra, o fruto é apenas 10% do que ela conseguiu adquirir em todo o seu tempo de vida. Só é 10%. Como assim, Ellen? Engraçado. Veja que as leis de Deus, ela não muda. Quando o Senhor diz, vá, trabalhe e devolva na casa do tesouro, quanto? 10%. O dízimo. A natureza também segue as mesmas leis do Criador. Simplesmente porque quem criou esta planta, quem criou esse fruto, foi o mesmo que me criou. As leis são as mesmas. Então, a
planta, ela também devolve o dízimo ao seu criador, e esse dízimo é oferecido através do seu fruto. É muito interessante quando a gente vai descobrindo como funciona a sinfonia da vida. E nos animais também não é muito diferente. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e a gente estava discutindo sobre um pouquinho sobre vitamina B12. E aí eu explicando para ela sobre a questão da carne. Eu vou falar sobre a B12 daqui a pouquinho. Mas você entender que até os animais, quando eles têm contato com a terra, com o solo, adquirem a bactéria do B12, em suas carnes só ficam também 10%, o dízimo. Então, o que a Ellen, o que a professora Ellen está querendo dizer com tudo isso? Que aquele que criou a planta e o fruto é o mesmo que criou o meu corpo. Se ele consegue fazer funcionar de forma perfeita o equilíbrio dessa planta, por que ele não saberia fazer com que mantesse também o nosso corpo? Ele sabe. Somos nós que talvez, né, não estejamos compreendendo, né, e isso vai acabar hoje, se Deus quiser, compreendendo como funciona essa sinfonia do nosso corpo. Pode passar, Kleber. Planejamento da mãe. Vamos lá. Nós falamos, né, sobre o que significa ser a vida plena, falamos do que é o Criador, que nós somos a criatura em suas mãos, falamos do funcionamento da planta, né, que ela recebe também do Criador, através de várias formas, com várias variedades, né? A planta recebe a sua variedade de energia e alimento, e ela devolve ao Criador em forma de fruto, e nós, então, o Senhor, e nós consumimos o fruto. E mais um milagre aí operado. Então, quando o Senhor criou a mulher, né, com todo o seu sistema reprodutor feminino, ele também quer que isso siga uma regra. Então, nós temos aqui a influência da mãe para com que o bebê, antes do nascimento. Então, vamos fazer qual é esse planejamento que o Senhor nos ensinou. Tem um livro de uma escritora americana, excelente livro, até coloquei aqui, Conselhos... eu vou passar exatamente a página, não sei se eu coloquei aqui, acho que é assim. A página é 371, né? Conselho sobre regime alimentar, fala o seguinte: mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias, e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar estas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve-se começar o preparo que a habilitará a combater com êxito a luta contra o mal. Veja como Deus planejou tudo. Olha, o mundo vai ficar cada vez mais difícil, mas se você, mãe, se preparar agora, desde a gestação desta criança, nós vamos conseguir protegê-la do quê? Do mal, porque ele virá. O mal está sempre presente ao nosso redor, o inimigo está sempre nos rodeando. E a humanidade, ela tende a ficar cada vez mais difícil a convivência, e suas influências, elas realmente podem chegar a nós de diversas formas. Então, o Senhor diz, se você proteger o seu bebê desde sua gestação, nós conseguimos afastá-lo o máximo do mal. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Eu me lembro, eu fiz um curso chamado de psicanálise, e eu nunca pensei que eu estudasse tanto sobre a mãe, né? E me entendesse também. Por quê? Ela é a genitora, né? É a genitora, é a que mais contribui. Não sendo diferente, não que o pai não contribua, mas o pai, a sua responsabilidade só inicia de fato depois do nascimento da criança. Mas até antes, já o da mãe inicia antes do nascimento e continua. Muitas vezes a pessoa é adulta e ela ainda continua ali muito presente. Então, essa responsabilidade ela é muito forte. Então, veja só. Ela de cujo sangue segue a criança, se nutre e se forma fisicamente, comunicando-lhes também as influências mentais e espirituais
que tendem a formar-lhe a mente e o caráter, cujo o sangue da criança nutre-se de forma fisicamente, e esse sangue, se for um sangue puro, tende a ter influências tanto na vida espiritual como na vida mental da criança, regendo o seu caráter. Veja quanta profundidade este assunto. É muito profundo. E é uma responsabilidade tão grande, que eu não sou mãe. Mas se de fato Deus me permitir ser, eu entendo que essa responsabilidade, que esta mensagem chegou num bom tempo, porque entender essa responsabilidade que o Senhor dá à mãe é muito grave, é muito grave. Bem, a ciência do bom viver, lembrei agora, página 372, né? Segue-se também o mesmo pensamento. O efeito das influências pré-natais, e olhando por muitos pais como coisas de menos importância, o céu, porém, não o considera assim. Nossa, espera aí, o céu, como assim? Nós cremos que a Bíblia diz que nós estamos sendo o quê? Assistidos através da história, né, que foi registrada de Jó, que passou por toda aquela aprovação. Na verdade, Deus estava provando a Satanás que observaste meu servo Jó, o como ele era íntegro. E o texto fala que os outros, né, e o Espírito de Profecia fala que os outros mundos estão o quê? Nos observando. Então, o céu também vê isso de muita influência à questão pré-natal. E, de fato, ela é. Nas palavras dirigidas à mãe hebreia, né, Deus fala a todas as mães de todas as épocas. Vamos lá o que é que ele fala. De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Aí tem Juízes 13:13. A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Existem coisas que lhe convém evitar e coisas a combater. Se quer cumprir o desígnio de Deus, seu respeito ao dar-lhe um filho. Se antes do nascimento refletirão na disposição da criança, assim muitas crianças têm recebido como herança quase invisíveis. Não vai mexer aqui, põe no chão aí. Para o mal. Isso é um fato. Então, todas essas influências das paixões, todos esses hábitos errôneos que a mãe tem, especialmente no processo de gestação, é passada essas informações para a criança também. Pode ser, logicamente, que ela não sinta essas influências no período da primeira fase, na segunda fase, quando criança, mas quando adulto, isso se torna quase que invencível para ela. Porque inconscientemente aquela informação já foi depositada dentro da mente, dentro do neurônio da criança. E, de alguma forma que ela não sabe explicar, ela vai se lembrar que existe alguma relação com ela. Por exemplo, uma mãe que toma bebida alcoólica, uma mãe que faz uso de cigarro, mas vamos colocar uma coisa mais prática, mais próxima de nós. Uma mãe que faz uso de refrigerante, uma mãe que consome muito açúcar. Todas as informações, elas são projetadas para o bebê, desde sua formação, desde a amidação. Colou na parede do útero, já está passando informações. Então, veja como é importante. E todo esse contexto, todo esse olhar, ele pode ser influenciado. Se a mãe adquirir hábitos na gestação, hábitos que não são positivos, mesmo que ela não os tenha, isso também é passado para a criança. Por quê? Porque, naturalmente, nós temos essas tendências para o mal, mas a mãe coloca esse registro dessas tendências. Ela contribui. Vou dizer que ela coloca, mas ela contribui.
Então, aqui nós temos uma revista científica, né, onde ela fala, por anos, cientistas acreditam que bebês ainda no útero vivem em uma existência isolada, protegida de qualquer influência externa, porém, isto não é verdade. Então, durante muitos anos, acreditava-se que não, o bebê está isolado, está protegido. Não, ele recebe influência sim. E aí veio o grande trabalho. É interessante a notícia de que você pode controlar o desenvolvimento do seu bebê mesmo antes de nascer. Aí vem os trabalhos científicos comprovados, né? Porque são realmente de longa duração, todos esses tipos de análise. Existe agora suficiente evidência de diferentes fontes, indicando que o bebê no útero pode ser bem afetado através de mudanças físicas na mãe. É completamente decisão da mãe e dos que estão ao seu redor durante a gravidez. Ter um bebê feliz e saudável com um temperamento doce. Ela decide de certa forma. Ou um neurótico psicótico desajustado. Veja quantas influências pode a mãe sofrer neste período. E, olha, ela pode ser uma mãe cuidadosa, sim. Todas as mães, quando ficam grávidas, elas são cuidadosas. Elas procuram fazer mudanças que até antes elas não tinham. Mas as influências externas, o ambiente, também vai influenciar a mãe diretamente. E isso também passa para o bebê. Então, a criança que está ali, ela está recebendo essas influências. Às vezes é uma agressão, né? Às vezes é o sentimento que ela sentiu, né? Aquele impacto, nada passa desapercebido. Nada. Tudo é registrado. Eu digo que nós somos uma buchinha. A mãe nessa fase é mais do que uma bucha. É um colchão inteiro. Porque ela está absorvendo tudo o que está ao seu redor. Então, para você entender que essas questões, a gente hoje vê, infelizmente, a violência ela sendo de forma tão exacerbada, tão presente, tão próximo, né? A gente viu recentemente o caso aí que está passando na televisão de um médico, né? Que tratou de forma tão agressiva, né? Uma criança a ponto dela ir ao óbito. E a gente entende também, no lado psicológico, né? Psicoemocional, que todo agressor, um dia ele também foi agredido. Todo ele. Você vê aí e pergunta, quem agrediu este homem? Como foi a história dele? Como foi a história da mãe dele? Como foi o relacionamento da mãe dele? O que ela herdou de sua avó? Todo este conjunto precisa ser realmente analisado. Pode passar, Kleber. Então, depois do planejamento, a gente vê aí o plano de Deus, que essa mãe seja protegida, cuidada, guardada, e que ela siga as orientações do Criador, né? Exatamente como ele planejou. A planta, o fruto, e a mãe e o ser humano, que é a criança. Até chegar na criança. E, graças a Deus, eu tenho acompanhado algumas crianças, amigos, de amigas minhas, que têm esse cuidado, né? E passa para os filhos a orientação que o Senhor deu, como forma divina. Então, a gente vê, sim, o bom desenvolvimento da criança. Uma criança que sente o paladar da fruta, que sente o paladar da verdura e que tem prazer em comer. Tato, olfato, ela tem esse contato. Outra vez, eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra num shopping aqui em Recife, até convidada por uma amiga muito querida, uma chefe de cozinha, que é a Maria Russell. Uma mãe chegou para mim e disse, como é que eu faço para dar uma fruta à minha criança, ao meu filho? E eu perguntei, mas ela não come fruta? Ela disse, não come de jeito nenhum.
Aí o que é que ela come? Tudo aquilo que não deve, né? Biscoito, enfim. Aí eu disse, como é que foi, a infância dela? Como é que foi no início? Ela amamentou? Não amamentou? Como foi o primeiro alimento? Até que eu descobri que a mãe também não gostava de comer fruta, né? Então, assim, não se formou um hábito. Então, em outros casos, a mãe gostava e a criança não comia. Depois a gente descobre que é o pai que não come. E a criança vai se entendendo como um ser e ela também vai passar a escolher. Acho que eu vou seguir a dieta do meu pai, não da minha mãe. Então, para você ver que as influências pré-natais, elas são muito fortes, né? Dentro de um hábito, dentro de um ambiente, dentro da casa, do lar. Então, o teu filho é o que os pais são. Ou, até certo ponto, quando você consegue dominar. Porque se você tem também o exemplo oposto, a criança, enquanto estiver sob o domínio da mãe, ela está ali seguindo. Mas ela pode se debandar. Porque também tem diante dela outro exemplo negativo. Então, veja como é importante essa questão da alimentação saudável, ela vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Não é só uma questão de escolha hoje do meu cardápio dietético. É uma escolha que mantém a vida desde a planta ao fruto e ao ser humano. É o que mantém a vida. É o que mantém o Criador dentro de nós, né? E seguir essas instruções. Então, todo esse contato da criança, da mesma forma quando a gente vê, por exemplo, uma reportagem, né, um comercial de um alimento, ele não mostra feio, não, ele mostra bonito. Ele bota um desenho, bota o sanduíche rodando, o queijo derretendo, para chamar a atenção do quê? Do paladar, do olfato, do tato. Quando a gente leva isso para a nossa mente através dos olhos, a mente começa a criar as cenas e essas cenas geram emoções. E você que nem sabe se esse sanduíche está azedo, começa a imaginar que esse sanduíche ele é perfeito, é delicioso, e aí vem o querer. E aí nós decidimos querer. Então, por que não a gente também utilizar esta mesma ferramenta para o lado bom? Apresenta para a tua criança, dá para ela, deixa ela tocar. Às vezes, eu já presenciei, a mãe está ali na cozinha, a criança está lá perreando, puxando, e ela está lá preparando o alimento, cortando as verduras. Não, menino, peraí, né? Até às vezes até porque tem medo da criança não se machucar com a faca que está na mão dela. Mas isso a criança participar, né? E também temos exemplos bons, né? De uma amiga, inclusive, na qual tem essa foto. Ela, na hora que está preparando a verdura, o legume, ela tira um pedaço, tira, às vezes, deixa ele pegar no fruto, cheirar, tocar e comer. Porque ele já está vendo o exemplo visível da mãe. E agora ele também deseja, é a mesma técnica do sanduíche. Né? Então, ele passa a curiosidade, depois a desejar, e aí ele decide realmente comer. Então, tudo isso é um processo que é muito mais do que um cardápio escrito. É psicoemocional. É construir uma emoção tão positiva como o Criador pensou. Ah, mas Ellen, não temos crianças em casa, não é o meu caso, eu sou adulta. A relação é a mesma. Comece a entrar em contato. Compre aquela fruta que você não tem costume, né? Compre aquele legume que muitas vezes você nem conhece, não sabe nem como preparar. Então, é pegar uma receita? Não, é pegar a fruta, é pegar o legume. Toca, cheira, né? Passa a reconhecer, porque o Criador, quando montou a planta, quando montou o fruto, foi para o nosso toque. Foi para que a gente possa, o quê? Sentir o desejo de comer, porque aquilo é a nossa manutenção. Então, não pode ficar distante essa relação. Não pode.
Deixa eu falar uma coisa bem prática, né? Que se utiliza muito. Quando você chega num restaurante ou num fast food, quando você entra, né? De cara tem as fotos dos sanduíches, né? De toda a variedade de sanduíches. E muitas vezes, dentro da nossa casa, você vai procurar o alimento, está lá guardado dentro da despensa, às vezes tem até uma porta para você chegar e encontrar, ou na cozinha no final, ou num cestinho de frutas escondido debaixo da pia. Não, ele tem que tornar visível também. Onde que você entra no ambiente e teu primeiro contato também seja a banana, e o teu primeiro contato seja um abacaxi, que o abacaxi cheira, né? Isso você toca, ele tem um toque, né? Ele tem aquelas fibras dele, né? Rústico, é um toque rústico. Você pega, por exemplo, uma banana já é lisa. Isso é importante, porque isso vai criar também as emoções. E essas emoções foi para este desígnio, foi para isto designado. Para que traga o quê? Manutenção, que traga a vida. Pode passar, Kleber. Então, esta geração já nasce uma profunda dificuldade. Discernir o que é correto. Porque nos foi apresentado aquilo que não é bom, né? Às vezes, se for alguma falha dos pais, os pais vão ter que correr aí para poder corrigir. E é corrigível. Mas se não foi, né? E se não foi? E se foi por influência de amigos, do ambiente? Porque a criança, o adolescente, o adulto, né? Muitas vezes o adulto, que ainda é uma criança, né? Mentalmente, emocionalmente, eu não diria, não mentalmente, mas emocionalmente, ele precisa se sentir o quê? Aceito. E muitas vezes ele entra num ambiente na qual não seria o ideal que o Criador gostaria que ele tivesse. Então, temos aí, infelizmente, uma geração em que tem essa dificuldade de discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. Porque aquilo que não é mais atrativo, é colorido, é cheiroso. E, às vezes, você nem precisa se aproximar muito para sentir. E é desonesto a quantidade de informações que a gente recebe desse tipo de alimento, que não é a alimentação saudável que o Criador planejou para a gente, né? É desonesto porque é um bombardeio de informações que, às vezes, quando toca uma musiquinha, você canta lá do restaurante. Fica inconscientemente registrado, né? E aí o trabalho que deveria ser simples se torna um trabalho árduo para fazer esta mudança, e dói esta mudança. Quando eu coloco, vou pegar mais uma vez o exemplo dos meus clientes, quando eles estão no processo de desintoxicação, eu digo a eles, olha, antes de qualquer trabalho, de qualquer tratamento natural, eu vou desintoxicar. O que é o desintoxicar? É limpar, é tirar a sujeira, e vai ser através de uma dieta restrita natural. E nesse período é a guerra, é a batalha do corpo e o espírito, porque elas ficam com dor de cabeça, náuseas, alguns, não são todos que apresentam os mesmos sintomas. Varia muito de uma pessoa para outra. Mas normalmente é dor de cabeça, náusea, sensação de fraqueza, sensação de desmaio, vômito. Eu tive uma cliente enfermeira e vomitou horrores entre o terceiro, quarto e quinto dia. E eu falei assim, continue firme, porque está saindo todo o lixo. E graças a Deus saiu. Então, assim, para você ver como é essa guerra, eu tenho outras amigas, umas amigas que fizeram alguns tratamentos comigo, e até clientes mesmo que eu não conhecia antes, que são os meus clientes, meus pacientes, eles disseram, Ellen, nesse período de abstinência que eu estou fazendo, tomando os sucos, ou comendo as frutas, ou tomando a água, eu sinto cheiro de peixe. Eu sinto cheiro de chocolate, sem ter. Sem ter. Eu disse, mas como? Às vezes é em sonho. Muitos já me relataram que neste processo de detox, de limpeza, de mudança, sonhavam comendo aquilo que não deveriam. Eu pergunto, que batalha é essa? Se a proposta daquela pessoa é mudança,
É uma guerra do corpo com o espírito. Por quê? O inimigo das nossas almas não quer que nós façamos esse tipo de mudança, de jeito nenhum. Por quê? Porque enquanto estivermos deturpando o nosso paladar, ele é muito mais fácil de trabalhar conosco. Somos muito mais vencidos por Satanás. Porque isso aqui e isso aqui fica deturpado. Pode passar, Cleber. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Orientação divina. Gênesis capítulo 1, 29, vou correr um pouquinho. Fala sobre qual é a proposta de Deus. Fala daí dos frutos, das sementes, né? Você pode conferir aí em casa. Use os alimentos simples e saudáveis. Frutas são um alimento excelente e poupam muito o cozimento. Então, diminuam a questão do cozimento. Tem uma frasezinha que eu escutei, achei bem interessante. Use mais cascas e menos embalagem. E isso é verdade, né? Então, assim, não significa que você não possa comer um alimento cozido, sim, mas menos é mais. Entende? Menos é mais. Abandone o uso das pasteleiras. Pasteleiras são as padarias, né? Bolos e sobremesas muito substanciosos, né? E outros pratos preparados para tentar o apetite. Então, às vezes, né? É proibido comer bolo. Não, você pode fazer um bolo saudável. A gente tem receitas por aí, né? Mas quanto mais simples o alimento, melhor. Existe uma regra no funcionamento orgânico em que nós temos que fornecer os construtores, né, celulares, né, os reparadores, né, aqueles que reparam e corrigem todos os sistemas, né, e os mantenedores, aquilo que mantém. Então, essa parte dos frutos, de sementes e oleaginosos são os mantenedores. Então, não pode faltar. Frutas, verduras, legumes é importantíssimo, ok? Então, comam pouca espécie de alimentos numa mesma refeição e deem graças a Deus. Então, mesmo se você faz boas escolhas, mas se o teu prato tem uma variedade demais, isso pode trazer problemas digestórios no processo de digestão. Porque é muita informação, então, quanto menos é mais. Eu sempre ensino para os meus clientes, e estou aqui para ajudar vocês, coloque pelo menos 3 variedades, é uma quantidade exemplar. E, assim, o organismo está preparado para lidar com essas mudanças. Mas, mais que isso, pode fermentar. E a gente pode começar, já com aquela história que você almoça, e no final do almoço, dá aquele soninho, às vezes você joga um suco, né, um líquido ali, e dá aquele sono, você fica querendo, dorme um pouquinho e cochila. Às vezes diz, isso é bom, isso é saudável. Não, isso pode ser um processo de fermentação. Foi muita mistura. E se jogou a água, piorou, né? O estômago para o seu processo digestório, tem que filtrar a água, aquele tanto de tempo que o alimento deveria passar no estômago, passa mais tempo, e ali começa realmente o processo de apodrecer, né? E quando vai chegar no intestino, não tem mais o que se aproveitar. Então, a segunda absorção, ela é afetada. Então, escolham até 3 variedades no seu prato. Se é fruta, até 3 variedades no seu prato. Posso misturar, Ellen, fruta doce com azeda, com cítrico? Não, vamos lá. Doce, doce. Doce combina com semicítrica, mas doce não combina com cítrico. Separa os horários. Né? Eu sempre ensino. Usa as frutas doces pela manhã, porque elas geralmente têm um índice glicêmico maior. Então, você tem o dia todo para queimar essa energia, né? Esse açúcar. Mas deixa as cítricas para a noite. Elas tendem a ter, a gente tem algumas concessões, claro, tendem a ter um índice glicêmico menor. Então, você deixa as cítricas para a noite. Come pouquinho. E, se possível, nem jante. Né? Então, existem aí as orientações do Criador. No que diz respeito à carne como alimento, o que todos podemos dizer? Nada, né? A gente vai descobrir mais um pouquinho sobre a carne. Pode passar, Cléber. O que dizer do café, chás e estimulantes? Então, aqui, para aqueles que não sabem, o café ele não é bem-vindo, né? Como eu dei o exemplo, os meus clientes, quando estão no processo de detox, de desintoxicação, né, eu digo a eles, antes de eu entrar na sua casa e começar a querer mobiliar, eu tenho que limpar a casa.
Então, o limpar é o detox, é o processo de desintoxicação. Então, o café é um estimulante. Alguns chás, não são todos, claro, são estimulantes também. Quais são eles, Ellen? Chá mate, chá verde, chá preto. Sim, muitos. Lembra do exemplo que eu falei para vocês da banha de porco, que, vendo num olhar científico, ele realmente tem um teor de gordura menor? O chá verde entra também como esse exemplo, né? Ele faz bem para o processo digestório, mas ele é um estimulante. Então, Deus não se agrada, não é indicado usar o chá verde, ok? Ele é um estimulante do sistema nervoso central. Então, o que, que o Espírito de Profecia fala? O que, que a ciência fala? Eu coloquei aí os dois exemplos, certo? A carne nunca foi o melhor alimento para o seu uso agora. E, todavia duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez, o povo continua comendo carne cheia de micróbios e tuberculose e cânceres, né? Assim são comunicadas estas e outras doenças. Então, a gente vê aí que elas estão o quê? Cheias de micróbios, né? E a gente precisa realmente evitar toda essa problemática e até mesmo para a nossa geração. Porque lembre-se que eu acabei de ensinar, tudo que vem para mim, se eu for mãe, passa para o meu filho. E do meu filho vai passar para quem? Para os meus netos e bisnetos. E assim se segue a linhagem. Claro que hoje nós usaríamos a palavra vírus, né? Que fala, certo? Mas, acuradamente, 93 anos mais tarde, a revista New York Times publicou uma história, né? Falando o seguinte: vírus estão ativando fatores de câncer. Veja só, essa autora americana já tinha falado há muito tempo atrás, por volta de 1830, 1844, 1846, foi quando ela escreveu. E hoje nós vemos nossos dias que diz assim, olha, os micróbios, os vírus, estão ativando os fatores de câncer. Então, veja só, a ciência hoje tem provado o que a Espírito de Profecia já fala, o que a orientação bíblica já diz, não faça consumo, né? É interessante. Pode passar, Kleber. E a carne como alimento? Um dos grandes erros nos quais muitos insistem é que a força muscular depende da alimentação carne. E esse texto eu recebi hoje e achei belíssimo. Disse, não vou perder essa oportunidade de falar e colocar isso na nossa palestra. Por quê? Quem aqui não já ouviu falar, alguém dizer assim, não, tem que comer carne para ficar forte. Não é verdade? Ou você vai para a academia, né? Como um exemplo de uma cliente minha, aí ela está lá malhando, já fez essa mudança de estilo de vida, está feliz, está sentindo o renovo no seu corpo. Aí o profissional da área de saúde, né, educador físico, diz, olha, mas para você aumentar músculo, você tem que comer carne. Olha o que o autor do nosso corpo diz. Um dos grandes erros nos quais muitos insistem é que a força muscular depende do alimento carne. Mas o simples cereal, frutas das árvores, olha as árvores que a gente já aprendeu, e verduras, têm todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir o quê? Um bom sangue. Isto, um regime de carne não pode fazer. Quem falou isso? Quem instruiu essa autora? O autor do corpo. Ninguém com mais autoridade do que ele para dar essa explicação. Se ele diz que cereais, frutas das árvores e verduras contém tudo, então não se cogita mais. Contém, acabou. E deixa que a natureza, deixa que o próprio corpo ele vai produzir a força muscular necessária que o teu corpo precisa. Somos compostos do que comemos, e o que comer muita carne diminuirá a atividade intelectual. Veja, além de não fornecer todos os nutrientes necessários que eu preciso, ainda diminui o meu intelecto, a minha psique. Há uma queda brusca na minha psique.
Os estudantes conseguiriam muito mais em seus estudos se jamais provassem carne. Medicina e Salvação, página 277. Vejam isso aí, é uma mensagem muito forte, tanto para nós como para pais, para todos aqueles que realmente desejam ter sucesso profissional, não é verdade? Isso é uma grande verdade, que depois que eu mudei, eu senti que eu melhorei muito a questão do meu aprendizado. Câncer é causado por vírus, vamos lá. Mas vamos para a ciência. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças dos animais estarem crescendo com tanta rapidez. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicados essas e outras doenças, né? É claro que hoje nós usaríamos a palavra vírus, né? Visto novamente, né? E aí fala o seguinte, o texto científico. Vírus estão ativando os fatores de câncer. Está escrito aí, a revista, né, Universidade da Califórnia, e uma fala de um virologista. Pode passar, Kleber. Causas de mortalidade. Bem, nós entendemos o planejamento do Criador, planejamento da planta, do fruto, da mãe, da criança, e agora estamos indo para um processo mais adulto, né? Essa criança cresceu, se tornou um ser. E essa criança está sofrendo por enfermidades, porque não seguiu as orientações de Deus no decorrer de sua vida. Até pode ter recebido no início, mas se influenciou. Então, nós vamos entender essas causas de morbidade. Cânceres, tumores e todas as enfermidades inflamatórias, são em grande medida causadas pela ingestão de carne. Segundo a luz que me é dada, o predomínio de cânceres e tumores em grande medida devido a um exuberante regime alimentar com base em carne. Por que aí ela diz exuberante? Porque existem variedades imensas de você aproveitar a carne, né? Às vezes o bolo você aproveita não sei quantos pratos, né? O peixe não sei quantos pratos. Então, ao frango, não sei quantos pratos, né? E várias formas de comer frango. Então, é isso que ele está se referindo. Então, sincera e fervorosamente, eu espero que, como médico, não vos deixeis ficar para sempre cegos sobre este assunto, pois a cegueira está misturada com a falta de coragem moral para negar-vos o apetite, para exaltar a cruz, o que significa assumir aqueles deveres que atravessam os apetites naturais e paixões. Então, a gente vê aqui que, além de fazer mal ao corpo, começa a fazer mal à mente também. Paixões é aquilo que deveria estar sob o domínio da mente. Então, a consciência, que está aqui a mente, e aqui nós temos as paixões. Com a utilização e a queda desse princípio de saúde na alimentação saudável, a consciência passa a ser dominada pela paixão e pelos prazeres. Quando, desde o início, o Criador, o planejamento é que a consciência domine as paixões. E as coisas começam a ficar contrárias a todo o seu planejamento. Tem um assunto a mim apresentado em diferentes aspectos. A mortalidade causada pelo uso de carne não é discernida. Se o fosse, não ouviríamos mais argumentos e desculpas em favor da tolerância para com o apetite por alimentos cárneos. Ela não está sendo, de fato ouvida. Temos abundâncias de boas coisas para satisfazer a fome e sem servir cadáveres em nossas mesas para compor o nosso cardápio. Eu até acho que ela foi até agressiva. Por quê? Porque não tem o argumento de dizer, mas é porque eu não tenho em casa. Deus nos deu uma variedade enorme. E ser vegetariano é mais barato do que ser onívoro. Onívoro é todo aquele que consome alimentos de origem animal. Quando eu até pesquisei o quilo de carne, uma carne de boa qualidade, você não compra por menos de R$35, R$40. E você precisa ter pelo menos uns R$20, você compra pelo menos 2 variedades a 3 de frutas em casa. Então, não há justificativa. Pode passar, Kleber.
Mente e paixões, acabei de falar. É o domínio do apetite. Tem sido exposta diante de mim a pedra de tropeço, que é esta questão do regime alimentar tem sido para vossos próprios processos espirituais. É a pedra de tropeço que tem se colocado no caminho de outros. Então, além dela estar no seu, você também passa a ser um mau exemplo para outros. E tudo porque vossos próprios sensibilidades foram embotados pela egoística satisfação do apetite. Então, deixar que as paixões e o apetite desenfreado domine a consciência de ter uma vida saudável, de ter uma alimentação saudável, significa o quê? Colocar em risco a sua salvação e a dos outros. Você se torna uma pedra de tropeço. Então, se você tem alguém, você quer seguir corretamente, tem alguém dentro de casa que não é, você faz, mas faz menos e menos, e você seja um exemplo para ela. E você ganha aquela pessoa no exemplo. Por amor de Cristo, olhar mais fundo, aprofundar o estudo e em oração. Página Medicina e Salvação, página 278. Pode passar, Kleber. Então, nós estamos agora finalizando, né? Eu sei que eu falei muito sobre a questão da consciência da alimentação saudável. Das combinações, eu falei pouco, mas eu realmente falei o que eu sinto que o Espírito Santo quer que eu fale. É como a gente vencer, né, essa mudança. Essa mudança é fácil, professora Ellen? Não é fácil. Essa mudança vai requerer esforço, professora? Vai requerer muito esforço. Essa mudança dói? Sim, essa mudança dói. Não só no seu bolso, não. Dói no seu corpo, no seu ser, na sua consciência, porque o nosso corpo naturalmente tende a fazer tudo que é mal. Nós temos a natureza de escolher aquilo que é mal. E quando a gente passa a fazer as boas escolhas, travamos uma batalha do nosso corpo com o nosso espírito. Porque o Senhor quer nos salvar, primeiramente de nós mesmos. Já parou para pensar? Primeiramente de nós mesmos. E nos preparar este corpo para ele poder levar. Então, eu criei uma frase. Adaptarmos a dieta do céu. O que é a dieta do céu? Frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, tudo que a gente já aprendeu hoje. É tão importante para os nossos dias, onde a mente e o corpo estejam conectados, em harmonia, para estarmos preparados para o encontro com Jesus. Uma mente embotada, a gente não escuta a voz do Espírito Santo. Uma mente embotada, a gente não consegue vencer e fazer boas escolhas. Uma mente embotada não se comunica com o corpo bem. Porque é interessante como o corpo, quando você tira a tua consciência, a tua obediência passa a estar dominando as tuas paixões e ela sai da posição de domínio da paixão e passa a mudar, a controlar, que isso eu chamo de processo de desintoxicação. Isto é processo de desintoxicação. E ela passa a dominar as paixões, os desejos, os nossos maus hábitos. Aí passamos a reconhecer a voz do Criador e nós possamos a entender e escutar o corpo, porque ele fala. Como assim, professora Ellen? O que você está dizendo? Quando os meus clientes passam pelo processo de desintoxicação, passam pelo próprio processo do tratamento natural e ficam livres daquela enfermidade, daquele problema, e sentem o vigor da força e da energia, a vitalidade, voltando para o seu corpo, o corpo fala. Por exemplo, inúmeras vezes recebi mensagens e áudios, chamadas dos meus clientes dizendo: poxa, professora, poxa, doutora, eles me chamam de doutora, poxa, doutora, eu comi só uma coisinha errada. Eu tive náuseas, eu tive dor de barriga, eu vomitei, eu senti fraqueza no corpo, eu me senti mal. Quem falou? As duas vozes. O primeiro foi o corpo dizendo: ei, isso aqui eu não reconheço como alimento, não. Bota isso para fora. Sai para lá. E o segundo, a tua consciência. Porque ele já vem dizendo: eu comi uma coisa errada. É o reconhecimento de que houve, que a consciência
que domina as paixões cedeu e ela reconhece. E por um minuto, a minha consciência ficou abaixo dos meus desejos, das minhas paixões, e eu sofri por isso. Então, agora eu estou consciente e voltei a dominar as minhas paixões. O corpo fala. Mas se a nossa mente estiver embotada e nós não estivermos seguindo esse princípio de saúde de ter uma vida mais saudável, nós não escutamos a voz do corpo e muito menos a voz de Deus. Eu espero ter contribuído, né? Deixo aqui para vocês uma proposta que esta semana a gente evite alimentos de origem animal, né? Carne, especificamente. Evite carne essa semana. Esta semana, domine o seu apetite. Coloque a sua mente, a sua consciência na posição na qual Deus criou, de dominador. Quando Deus criou Adão, disse o quê? Dominai tudo que foi criado, as plantas, os animais. Quando vem o pecado e ele cedeu às paixões, ele passou a ser dominado. Então, Deus também nos chama a voltarmos a dominar as nossas paixões com o poder de Deus. Se você sente que não tem forças, eu também não sentia que tinha força. Aí a gente clama ao Senhor, porque Ele ouve e atende as nossas orações. Eu acho que está agora o nosso último slide. Isso. Bem, se essa mensagem foi para você, como tem sido para mim, né, há muito tempo, e cada dia a gente tem que ouvir, eu também aprendo. Então, eu convido você, todos vocês, que queiram dominar as paixões, deixar que a sua consciência, o seu Deus, te devolva todo o vigor. Então, faça esse teste. Entre no meu site, www.elenchuquinha.com.br e automaticamente você vai pegar o nosso link que nós vamos disponibilizar e você vai fazer um questionário e descobrir a sua idade biológica. O que é isso, professora? A idade biológica não é a sua idade cronológica, é uma coisa diferente. A idade cronológica é quando você nasce, né? E a partir do primeiro dia vai contando até os dias de hoje, né? Eu tenho 43 anos, a minha idade cronológica. Quando eu fiz as minhas mudanças do estilo de vida, a primeira vez que eu fiz essa avaliação deu 46 anos. E na época eu só tinha 34 anos. Então, depois que eu fiz toda a mudança do estilo de vida, eu repeti a avaliação e ela deu 28 anos, né? E eu já tinha 40, né? Então, se você quer fazer essas mudanças, se você quer dominar essas paixões e colocar o Senhor acima de tudo, colocar a sua consciência acima, a sua saúde acima dos seus desejos, suas paixões, então eu convido a você que participe desse questionário, descubra a sua idade biológica, que é a idade que o seu corpo tem hoje, devido às escolhas que você fez, e aí, a partir daí, você passa a fazer essas mudanças. E quando você já estiver bem inteirado de todas as mudanças, aí você repete esse exame, e você vai ver o quanto você pode avançar, diminuir essa idade biológica. Então, eu botei aí o exemplo, né, dessa jovem americana. Ela hoje tem 77 anos, essa é a foto atual. Então, aparentemente, a gente dá no máximo aí 40 anos, porque biologicamente, com certeza, ela deve estar entre 35 a 40 anos, mas cronologicamente, ela tem 77 anos. Essa é a vontade do Pai, né? Que possamos ser jovens, né, até a eternidade, e que possamos estarmos com Ele até chegar lá. Nós temos que realmente estarmos preparados. Esta mudança não é só para essa vida aqui, não. É a mudança para o porvir. Porque quando Jesus voltar e Ele vir nos buscar, essas mudanças já temos que ter aplicado aqui. Não adianta a gente querer viver no céu e não estar adaptado com a dieta do céu. Na verdade, vai ficar estranho. Lá não vai ter processo de detox, de desintoxicação, de limpeza. A limpeza ela começa aqui. E o seu tua primeira atitude é permitir que Deus tome o seu ser e domine, e te ajude a dominar. Muito obrigada.
Muito obrigada, minha professora. Eu gostaria que você finalizasse com uma oração. Vamos lá. Paizinho de amor, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos sem medidas que o Senhor tem colocado. Teríamos muito assunto para falar sobre alimentação saudável, porque o Senhor fez tanta diversidade, tantas classificações, mas senti através de tua palavra, de tua mensagem, que esta é uma mensagem de mudança. Então, é uma decisão da mente, é a consciência. Então, te peço, meu Deus, que da mesma maneira que o Senhor vem operar na minha vida, que continue operando em minha vida, mas opere de forma especial na vida de cada um que está aqui presente assistindo esta programação. E que essa mudança que venha a ser mesmo dolorosa, mas que eles possam passar por esse fogo refinado e que essa batalha seja vencida em teu nome e através do Espírito Santo. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha estar presente em todos esses processos e que esta semana, que este propósito de passarmos uma semana sem comer carne, tomar café ou algum chá venenoso da nossa vida, que possa ser realmente uma bênção e possamos sentir dentro do nosso corpo essa libertação que só o Senhor pode dar. Te agradecemos pela semana que está iniciando, pelo sábado que o Senhor nos deu, e te peço tua presença na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Gostaria muito mesmo de agradecer, viu, Pro, por ter assim aceitado o nosso convite, compartilhar tanto conhecimento, né, do céu para nós. Muitíssimo obrigada mesmo, né? E nós vamos ter outros encontros aí, ainda não terminou, tá só começando, né, Pro? É verdade. O próximo aí vai falar sobre vitamina D, que é um assunto que eu amo muito, e deixa eu dar só uma diquinha. Não percam, tragam seus amigos, chamem os seus vizinhos, porque eu vou ensinar para vocês. Olha que é uma coisa que eu ensino só os meus alunos, né? Só a Regina tem o privilégio de aprender, mas eu quero ensinar um pouquinho aí para vocês sobre o corticoide natural, que pode aí ajudar muita gente aí que está passando pela Covid-19, que quer fazer essa mudança do estilo de vida, que quer ter uma vida mais saudável, e vai começar a partir de agora a comer mais frutas e verduras, mas não percam que eu vou ensinar sobre o corticoide natural. Que bom, que bom. Cláudia, faça aí as considerações finais, minha linda. Olá, obrigada, professora. Muito maravilhoso esse ensinamento. Eu, com certeza, já comecei um tempinho atrás, mas com essas dicas aí, só trouxe para mim mais força para continuar. Muito obrigada, professora. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigada